Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, eu vou falar hoje uma característica, tá? De autismo. Um sinal. Tem gente que fala sintoma, tem gente que fala que é sinal, tem gente que fala que é característica. Isso não importa, são só palavras, né? Que às vezes quem não é autista, né, não consegue entender. Como eu sou autista, tenho autismo, tenho um filho com autismo, né, e tal. Tenho hiperfoco em autismo, estudo autismo há 5 anos, mas, que nem eu sempre falo, não sei tudo sobre autismo, claro que não. Mas, assim, principalmente por eu ser autista. Então, assim, eu sinto isso na pele. Por isso que eu vou tentar explicar para vocês, tá? Por que a quebra de rotina desregula o autista? Por que a quebra da rotina muitas vezes deixa o autista irritado, alguns podem ficar agressivo, alguns podem ter crise de ansiedade, ou pode ficar desorganizado, desregulado, tá? Eu vou tentar explicar para vocês, tá? Ontem, por exemplo, eu tive 2 quebras de rotina, tá, gente? É qualquer quebra de rotina. Às vezes uma coisa pequenininha, detalhezinho. Eu não tô falando, não precisa ser quebra de rotina grande, tá? Ontem o mecânico ia vir ver o carro, né? Meu pai ia trazer o mecânico aqui pra ver nosso carro, né? Que já tá com 2 anos aqui no pátio estragado, porque o outro mecânico fez um orçamento e era 3.700 para arrumar, e ele aceitava só em dinheiro, em uma vez só, e a gente não tinha como, né? Só meu marido, só o pai do Gabriel trabalhando, a situação financeira que a gente tem não tem como, né? Então foi ficando, a gente entendeu vender o carro, não conseguimos. O pessoal queria dar só uma ninharia, a gente não ia vender por ninharia, porque senão não ia dar pra fazer nada, né? Tá. Então meu pai achou um outro mecânico, né? Perto da casa dele, que ele achou muito sério, gostou tudo, e que fazia no cartão em várias vezes, né? Então ele ia vir aqui ontem de manhã. Ai, gente, estou com uma rinite alérgica bem atacada. Desculpa, desculpa, desculpa. Ele ia vir ontem de manhã, fazer um orçamento, né, sem compromisso e tal. E de tarde tinha consulta com o neurologista que eu expliquei para vocês no vídeo anterior. Para mim, isso me deixou numa ansiedade, numa desorganização psicológica enorme. Porque faz parte do autismo, entendeu? A gente vai colocando na cabecinha da gente todos os dias o que vai acontecer a cada momento e tal. Então, quando sai daquela ordem, parece que o nosso cérebro ele fica revirado. E o autista pensa demais, ele põe expectativas, ele tem o pensamento, o cérebro acelerado, ele pensa mil coisas ao mesmo tempo. Que nem eu já pensei em questão do mecânico. Ai, o preço, a parcela vai ser uma parcela que eu vou conseguir pagar ou não, porque não é qualquer parcela que nós conseguiríamos pagar ou não, senão não daria para fazer, né? E a gente quer muito fazer, porque tá fazendo muita, muita falta, né? O carro. Então, se. Eu até pensei se ele ia vir ou não, porque daqui a pouco ele podia desistir de vir, né? Não querer vir até aqui. Fazer orçamento sem compromisso e tal. Então, ver aquela coisa: será que ele não vai, será que ele vai faltar? Será que ele vai vir? Será que a parcela é uma parcela que eu vou poder pagar? Senão eu não vou poder arrumar. O médico, já pensei se daria tempo de falar tudo o que eu queria, porque era muita coisa que eu queria falar. A consulta, eu sabia que era rápida, pelo SUS é rápida, porque muita gente para ele atender. Se ele ia me dar o laudo para me encaminhar para o benefício, se ele ia mudar a medicação, porque eu tô, né? Eu tô achando medicação, muita medicação, e tá me dando muita sonolência e tontura, se ele ia mexer na medicação ou não, o que ele ia fazer, se ele ia conseguir resolver a minha situação ou não, se ele ia dar o laudo ou não. E daí todos esses pensamentos, eles vão se misturando e vão vindo na cabeça da gente, assim,
sem parar, sem parar, sem parar. E por mais que a gente tente pensar outra coisa, a gente não consegue. E acaba dando, sabe, tipo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Eu acabei tomando um Rivotril, tá? Eu tinha um sobrando ali. Eu pensei, não, eu vou tomar. Porque eu também sei que eu também não posso ficar numa ansiedade muito alta, porque isso pode ser um gatilho para mim ter uma convulsão, porque eu tenho epilepsia. Eu ia de ônibus, era lá no centro da minha cidade, né, a consulta. Eu ia de ônibus, eu ia sozinha, ia voltar de ônibus, né? Então, tudo isso para mim foi massacrante, entendeu? Foi massacrante, foi assim, deixou minha cabeça assim como se tivesse assim dado uma, como é que eu vou dizer, um curto-circuito, sabe? E quando eu cheguei em casa, né, de tardezinha e tal, né, depois veio o Gabriel da escola, depois veio o pai do Gabriel e tal. Eu já tinha, né, graças a Deus, a parcela que o mecânico ofereceu, nós não conseguimos pagar. A consulta foi frustrante, mas também não foi horrível, né? E o laudo eu consegui com o médico da família no posto semana que vem, então, no fim, né, não foi também um problema. Daí vem a outra parte, vem a sobrecarga, vem eu sinto um cansaço, como se eu tivesse, assim, caminhado daqui até outra cidade, como se eu tivesse, assim, caminhado o dia inteiro, sabe? Um cansaço, uma exaustão mental muito, muito, muito grande. Daí o que aconteceu? Chegou de noite, eu tava, assim, exausta, né? Eu coloquei arroz no fogo, coloquei ovo cozido no fogo, daí eu falei pro pai do Gabriel cuidar, né? Quando o ovo fervesse, cuidar pro arroz não queimar, porque eu assim, eu tô no meu limite, me deu dor de cabeça. Eu falei, eu tô muito cansada, eu tô muito sobrecarregada e tal. Daí até o pai do Gabriel comentou, ai, tu não era assim. Daí eu expliquei pra ele novamente. Eu sempre fui assim, só que antes eu escondia, né? Porque eu não sabia que eu tinha autismo, que isso era uma característica do autismo. Então eu tinha vergonha, eu achava que era frescura, então eu reprimia. E a gente mascarar, isso dá uma exaustão emocional, um prejuízo emocional muito pior. Então hoje eu deixo, né? Eu deixo transparecer, né? Então, mas aquilo já me chateou bastante, aquele comentário, sabe? Né? E daí eu expliquei novamente, eu sempre fui assim, só que antes, né, eu escondia. E foi, depois chegou a hora de dormir, me deu insônia, né? Daí fiquei um tempo no celular até meia-noite para ver se, né, porque eu detesto ir pra cama e ficar rolando de um lado pro outro, eu fico mais nervosa ainda. Daí fiquei no celular, vendo uns vídeos, assim, banais, né, para me distrair a cabeça e tal. Porque daí eu tava acelerada, né? O cérebro acelerado. Até que eu fiquei cansada, daí era meia-noite. Fui dormir. Primeiro eu tive um sonho bom. Fiquei feliz porque eu tô tendo muitos pesadelos. Mas depois eu tive um pesadelo, infelizmente. E no ensino médio, né, eu tive a matéria de psicologia. E lá eu estudei que os sonhos não é por acasos, né? É nosso inconsciente, são nossas emoções, né? Desejos, emoções, coisas nossas, né? Inconsciente, não é. Às vezes é simbólico, às vezes, né? Mas tem algum sentido sim. Isso eu até vou passar para uma psicóloga, o que eu ando sonhando, né? Eu ando sonhando com muita briga, muita coisa ruim, muito ruim. Isso é ruim. E amanhã tem entrega de boletim do Gabriel, que é outra quebra de rotina. E também tá gerando ansiedade em mim. Gente, o tempo tá acabando, tá? Outro dia, se precisar, eu converso mais sobre esse assunto. Beijo no coração, curte, comente e compartilhe, senão eu não vou conseguir continuar com os vídeos, tá? E não vou alcançar o meu objetivo, tá? De levar esse vídeo a muitas famílias, tá? Fique com Deus. Beijo no coração.